Como você vai? Espero que esteja bem. Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Estou usando hoje uma blusa bem colorida. Atrás de mim nós temos uma parede verde lisa clarinha. E aqui estou eu mais uma vez para oferecer a você uma aula feita com muito amor e carinho. Vamos assisti-la? Na aula de hoje, nós veremos como podemos realizar exposições orais de assuntos de forma fluente, expressiva e com sequência lógica e coerente. A exposição oral pode ser um congresso, um seminário, uma apresentação de um trabalho na escola, mas você pode pensar, eu ainda não assisti a nenhum seminário, nunca participei de um congresso, e eu lhe pergunto, você já apresentou algum trabalho para a sua turma, para a sua escola ou mesmo para uma plateia um pouco maior? Ou você já participou de uma feira de ciências, feira cultural ou qualquer outro evento desse tipo? Já? Ah, então é com você mesmo que eu estou falando. E se você nunca participou, preste atenção às dicas dessa aula para brilhar em sua apresentação. A exposição oral é um gênero textual público que circula no campo das práticas de estudo e pesquisa. Ela tem como finalidade transmitir informações, descrever e explicar um tema, uma pesquisa ou um experimento. Esse gênero oral guarda uma relação com o texto escrito, porque antes da apresentação é preciso que o orador prepare previamente a sua exposição para que ele a apresente de forma bastante fluente. Quais etapas você acha que são comuns no gênero exposição oral? Nós faremos uma sequência voltada para a apresentação de um experimento científico, está bem? Bem, primeiro é preciso escolher um tema. E é sempre interessante você escolher algo de que você goste. Mas você também pode escolher um assunto que você desconheça e que desperte o seu interesse e a sua curiosidade. Não tem problema, não se preocupe se você quiser falar sobre algo que lhe seja desconhecido, porque após escolher o tema, você precisa estudar sobre o assunto e escolher o experimento. Esse é o momento da pesquisa. Nessa etapa, você fará um levantamento de informações importantes e relevantes que serão utilizadas na sua exposição. Depois de você escolher o tema e fazer as suas pesquisas, você fará um roteiro. Esse roteiro pode ser dividido mais ou menos assim: a apresentação, o material que será utilizado no seu experimento, o experimento em si mesmo e, por fim, a sua explicação. O roteiro é muito importante porque ele lhe ajudará a evitar surpresas desagradáveis na hora da apresentação, porque você estará bem preparado. Você saberá o que dizer e quando dizer. Dentre as opções de uma exposição oral, nós vamos explorar uma que é a apresentação de um experimento científico sobre as ondas sonoras para uma feira de ciências. Como nós podemos fazer uma apresentação oral de um experimento?
nós veremos algumas etapas, mas antes nós vamos assistir a um vídeo intitulado A Força do Som. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nele e tentasse perceber as etapas sobre as quais nós conversamos. Podemos começar? Já pegou o caderno e lápis? Não? Então dê uma pausa no vídeo e se prepare. Você já deve ter visto, em desenhos animados, cantoras de ópera quebrando taças de cristal usando apenas a potência da voz. Se você achou que será coisa de histórias de ficção, pode mudar de ideia. Este experimento vai mostrar para você a força que o som tem. Anote aí o material necessário: uma assadeira de metal, pote de vidro sem tampa, elástico, saco plástico, quanto mais fino melhor, água, corante alimentício, colher grande e colher pequena. Pegue o pedaço de saco plástico e use-o para tampar o pote, prendendo com elástico. Deixe o plástico bem esticado. Em um copo, misture o corante na água e, em seguida, com a ajuda da colher pequena, coloque um pouco de água colorida em cima do plástico, tomando cuidado para não derramar. Depois, pegue a assadeira de metal e segure-a perto do pote. Com a colher, bata na parte de trás, tentando fazer um barulho bem alto. Olha só! A água começou a pular por causa da força do som. Experimente também colocar algumas bolinhas de isopor para ver melhor o movimento. Olha que legal! Isso aconteceu porque o som, ao se propagar, transmite uma vibração que passa de molécula em molécula pelo ar até chegar à água que você colocou sob o plástico. Quanto mais forte for o barulho, maior será a vibração. Incrível, não? Você observou que o vídeo nos mostrou o experimento com uma sequência lógica coerente? Percebeu que a exposição teve um começo, um meio e um fim? Essa divisão auxilia a plateia no entendimento do conteúdo exposto. Nós poderíamos dividir a exposição em 4 etapas. Veja se você concorda comigo. Na primeira etapa, nós temos a contextualização, ou seja, é a etapa que prepara a plateia e desperta nela a curiosidade e o interesse. Você faz uma pequena apresentação, mas não fala sobre tudo, porque dessa forma você prende a sua plateia. No meio, nós temos, na verdade, 2 etapas. A segunda é a apresentação dos materiais necessários para a realização do procedimento. Essa etapa é interessante porque ela permite que a plateia faça hipóteses sobre o experimento. Conforme você vai mostrando os materiais, as pessoas que estão assistindo começam a pensar em como eles funcionarão. A terceira etapa é o procedimento para verificar a força do som quebrando uma taça, ou seja, é o experimento em si mesmo. E, finalmente, nós temos a 4ª e última etapa, que é a explicação de como o som produz a força. Porque, como estamos trabalhando com um experimento científico, a ciência tem uma razão para aquele fenômeno acontecer. Nós vamos assistir agora essas 4 etapas separadinhas para você perceber bem essa divisão. Assista com atenção novamente aos trechos do vídeo. Vamos lá! Você já deve ter visto, em desenhos animados, cantoras de ópera quebrando taças de cristal usando apenas a potência da voz.
Se você achou que será coisa de histórias de ficção, pode mudar de ideia. Este experimento vai mostrar para você a força que o som tem. Anote aí o material necessário: uma assadeira de metal, pote de vidro sem tampa, elástico, saco plástico, quanto mais fino melhor, água, corante alimentício, colher grande e colher pequena. Pegue o pedaço de saco plástico e use-o para tampar o pote, prendendo com elástico. Deixe o plástico bem esticado. Em um copo, misture o corante na água e, em seguida, com a ajuda da colher pequena, coloque um pouco de água colorida em cima do plástico, tomando cuidado para não derramar. Depois, pegue a assadeira de metal e segure-a perto do pote. Com a colher, bata na parte de trás, tentando fazer um barulho bem alto. Olha só! A água começou a pular por causa da força do som. Experimente também colocar algumas bolinhas de isopor para ver melhor o movimento. Olha que legal! Isso aconteceu porque o som, ao se propagar, transmite uma vibração que passa de molécula em molécula pelo ar até chegar à água que você colocou sobre o plástico. Quanto mais forte for o barulho, maior será a vibração. Incrível, não? Aqui nós temos uma tabela com um resumo das etapas do vídeo assistido. A primeira etapa foi a etapa da contextualização. E nela, nós vimos a apresentação da possibilidade de cantoras de ópera quebrarem taças de vidro com a força da voz. Na segunda etapa, nós tivemos os materiais. Foi a apresentação de materiais necessários para a verificação da força do som quebrando uma taça. Na terceira etapa, nós tivemos a realização do experimento. Aqui, nós vimos o passo a passo para a execução do experimento. E na quarta e última etapa, nós tivemos a apresentação dos conceitos, que são, na verdade, a explicação de como o som consegue produzir força suficiente para quebrar taças de vidro. Agora que nós já vimos algumas etapas do experimento científico, eu tenho algumas dicas para você brilhar ainda mais em sua apresentação. Primeiro, mantenha uma postura ereta, porque assim você passa mais confiança a quem for lhe ouvir. Depois, para que a sua plateia entenda bem o que você diz, fale em uma velocidade adequada, nem rápida demais e nem devagar demais. Se você falar rápido demais, pode ser que as pessoas não entendam o que você está dizendo. E se você falar muito devagar, é possível que as pessoas percam interesse em você. E nós não queremos isso, não é verdade? Outra dica: fale em um tom de voz que permita que todos lhe ouçam. Mas lembre-se de que falar alto não é gritar. Por isso, o tom não deve ser alto demais a ponto de incomodar as pessoas, e nem baixo demais a ponto de levar o seu ouvinte a se distrair com qualquer outra coisa. E uma outra dica é a pronúncia das palavras. Pronuncie bem as palavras. Estude antes tudo aquilo que você vai apresentar para que você consiga ter uma pronúncia adequada das palavras a ponto de que todos consigam lhe entender. Nossa aula está acabando e é a hora de nós revirmos os assuntos abordados hoje. O tema da aula foi exposição oral. Nós vimos que a exposição oral é uma forma de transmitir conhecimento. Vimos algumas características do gênero, bem como as etapas de uma apresentação de um experimento científico, que deve seguir uma sequência lógica com começo, meio e fim. Assistimos também a um vídeo
com a apresentação de um experimento científico e, por fim, vimos algumas dicas que podem melhorar a nossa apresentação oral. Ah, agora é com você! Chegamos ao momento do desafio da aula. O que você acha de apresentar um experimento para uma pequena plateia? Pesquise um assunto do seu interesse, faça um roteiro, prepare-se e brilhe! Nosso encontro de hoje acaba por aqui. Foi um grande prazer estar com você e até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau! Olá, eu sou a professora Helena e eu vim aqui compartilhar com você uma memória da minha infância. Eu fui adotada quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E a minha primeira memória muito boa da minha infância foi a minha primeira festa de aniversário, que foi quando eu fiz 6 anos. Eu tenho várias fotos e de vez em quando eu olho de novo, relembro aquele momento com muita alegria. Eu me lembro de como eu me senti quando eu percebi todas aquelas pessoas que estavam ali para conversar comigo, para falar comigo, receber meus presentes. Foi um momento inesquecível e até hoje eu me lembro dele com muito amor e alegria. E você? Você gosta de comemorar o seu aniversário? Eu até hoje mantenho essa tradição. Não pude fazer isso nem ano passado, nem nesse ano, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades. O importante é nós sermos gratos por cada momento da nossa vida.